As areias mutantes do Saara engoliram animais, humanos e cidades inteiras ao longo do tempo. É o maior deserto quente do mundo, e aqueles que se perdem nas intermináveis planícies de areia provavelmente nunca mais serão vistos. É de conhecimento histórico que nos tempos antigos exércitos inteiros marcharam sobre o deserto do Saara e nunca mais foram achados. Somente atualmente, com a ajuda da tecnologia moderna, estamos começando a penetrar todos os segredos do Saara e descobrir os muitos enigmas que abaixo da areia se escondem. O deserto do Saara é o segundo maior deserto do mundo, perdendo apenas para o deserto frio da Antártica. Portanto, tirando esse detalhe, podemos dizer que o deserto do Saara é o maior deserto quente do planeta. O deserto do Saara está localizado no continente africano e o divide em duas partes, a África subsaariana e o norte da África. O deserto tem aproximadamente 9.400.000 km² de território e abrange parte dos países Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão e Tunísia. O deserto do Saara expandiu e contraiu suas fronteiras devido a regimes climáticos variáveis ao longo do tempo, e suas paisagens se modificaram em função destas mudanças climáticas e da atividade humana no local. Além disso, a parte mais interior do deserto do Saara possui um contingente humano que ocupa sua área há muitos séculos, sendo povos que hoje são em sua maioria nômades. Há mais de 10.000 anos, com o fim da última era glacial, o deserto do Saara se tornou um lugar úmido o suficiente para abrigar vegetação similar a uma savana. Com isso, animais acostumados a pouco sol na cabeça, como as girafas, se mudaram para a região. E a espécie humana, que nessa altura já havia percebido que domesticar os bichos podia ser uma ideia melhor do que caçá-los, levou rebanhos de ovelhas para pastar, onde hoje há apenas dunas de areia. As populações humanas que ali residiam assentaram-se em acampamentos ou em pequenas aldeias próximas às margens de seus lagos e rios, pescando, caçando hipopótamos, crocodilos, antílopes e muitos outros animais típicos da savana. As savanas, pradarias e alguns bosques compunham a paisagem do Saara, principalmente ao norte, num período que também é conhecido como Saara Verde. No entanto, 5.000 anos depois, segundo a versão mais aceita, mudanças climáticas fecharam a torneira dos céus, o Saara secou e todo mundo voltou correndo para as margens úmidas do Nilo, local onde as águas não haviam secado. Devido ao intenso albedo da região e à mudança do clima com um período seco que durou aproximadamente 1.000 anos, os efeitos da dessecação do Saara começaram a se intensificar. E isto fez com que muitas das populações humanas abandonassem a região do Saara. Os antigos humanos foram então acampar próximo a esse enorme rio. Afinal, não era possível que uma civilização existisse sem a presença de água. Atualmente, dentro do Saara, existem alguns poucos e espalhados oásis que apareceram devido a aquíferos subterrâneos. Existem muitas teorias que tentam explicar o que realmente aconteceu para que toda aquela savana se transformasse no deserto que vemos hoje. Segundo alguns, a drástica transformação climática foi ocasionada por uma alteração no eixo de rotação da Terra em alguns graus. Enquanto isso, para outros, os humanos foram responsáveis por isso devido às suas ações na agricultura. No entanto, as modificações propiciaram a formação da civilização egípcia ao obrigar que as populações sedentárias se deslocassem para as margens do atual rio Nilo. E como foi benéfico para nós que a civilização do Egito tenha surgido. Hoje, as areias do deserto do Saara contam histórias milenares e escondem fósseis de animais e resquícios das civilizações que por ali passaram. Nesse sentido, a paisagem do Saara apresenta dunas e mares de areia, planícies de cascalho, planaltos de pedra estéril, salinas e vales secos. Porém, as dunas correspondem a 25% do território e algumas delas alcançam 152 metros de altura. Por isso, a imagem que vemos no Saara é de um amarelo enorme com picos elevados em diversas áreas. O deserto possui ainda várias cordilheiras,
muitas delas vulcânicas. O pico mais alto do Saara, inclusive, é o Emikusse. O vulcão se eleva a 3.415 metros no norte do Chad. Por outro lado, o ponto mais baixo do deserto é a Depressão Cratera do Egito, situada a 436 metros abaixo do nível do mar. A área saariana inclui parte da bacia do Rio Nilo, montanhas, além das sub-regiões dos desertos da Líbia, Núbia, Teneré e Oriente Africano. O que mais chama a atenção dos cientistas no mundo inteiro acerca da geografia da África são mesmo suas zonas mais profundas que parecem apresentar diversos mistérios. Veja, por exemplo, essa imagem tirada sob o solo do deserto do Saara. O que você imagina que seja? Se torna difícil até mesmo identificar tal coisa, não é? É assim também que os cientistas pensam, por isso todo esse mistério. Acontece que esse buraco não é o único do seu tipo no deserto do Saara. Existem muitos deles em todo o deserto e em toda a África também. De acordo com muitos, eles são obras de meteoritos que vieram do espaço. A Terra sempre foi bombardeada por pedras e meteoritos do espaço. A maioria queima sem causar danos na atmosfera, deixando apenas um vislumbre de luz no céu. Outros chegam ao chão e têm efeitos devastadores. Como a maioria dos eventos ocorreu no passado distante, as crateras deixadas para trás por esses impactos são frequentemente negligenciadas porque são obscurecidas pela erosão ou pelo crescimento das plantas. Nos desertos, no entanto, as cicatrizes ainda são visíveis. A cratera Camil, de 45 metros de largura no sudoeste do Egito, por exemplo, aparentemente ainda indica onde o meteorito de ferro atingiu cerca de 5.000 anos atrás. Não apenas as crateras deixadas pelos meteoritos podem ser encontradas. Ao redor da cratera Camil, fragmentos do próprio meteorito foram descobertos, de onde o impacto o estilhaçou e espalhou-a pela areia. Esta não é uma descoberta isolada. Quase 1/5 de todos os meteoritos recuperados vem do Saara. Isso porque, na areia, os meteoritos atraem a atenção, muitas vezes apenas esperando para serem apanhados. Apenas a neve da Antártica oferece um lugar melhor para a caça de meteoritos. Porém, o buraco que vimos antes, em especial, não existe devido ao impacto de um meteoro ou coisa parecida. Esse é mais um exemplo dos chamados canates. No entanto, tais estruturas não têm nada de misteriosas em si. Na verdade, com o clima extremamente seco do deserto, elas foram criadas com o intuito de dar água para populações que ali viviam no passado. Os canates possuem uma infraestrutura subterrânea capaz de recolher e canalizar a água da chuva de aquíferos e vales, transportando-a para as cidades. Esse sistema curioso, inclusive, foi agora nomeado Patrimônio Mundial pela Unesco e mostra o enorme conhecimento de povos antigos. Eles foram construídos pelos antigos persas, cultura extremamente rica e influente. Eles eram famosos por atrair os melhores intelectuais da época, a fim de poderem florescer como uma nação, construindo cidades impressionantes. Grande parte de seu sucesso foi exatamente devido à excelente gestão de água, tanto nas cidades como no campo. O império vivia sobre altas temperaturas e um clima seco, por isso era essencial saber aproveitar as escassas chuvas. Os canates serviam para isso. Porém, os buracos do deserto do Saara não são os únicos pontos que tornam o local tão misterioso e fascinante. Muitas outras estruturas escondem-se ali, esperando para serem descobertas. Quem sabe, no futuro, ainda mais mistérios surjam.